Olá pessoal, como é que estão? Então vamos para mais uma aula desse curso sobre inteligência artificial. E o conteúdo da aula de hoje eu pessoalmente acho bem legal, mas é um conteúdo, uma área que tem uma certa disputa se ela deveria ou não ser considerada inteligência artificial propriamente dito. Bem, na verdade, o assunto que a gente vai ver na aula de hoje se aplica mais à parte de teoria de otimização na computação, mas certamente, independente de ser ou não explicitamente inteligência artificial, está altamente relacionado, principalmente com a parte de aprendizado de máquina, que é o que a gente vai começar a ver em breve. Então, já vai servir como uma boa ponte, digamos, entre a IA clássica e o aprendizado de máquina. E claro, o que eu estou falando é sobre a computação evolutiva. Então, a ideia do vídeo de hoje, dessa aula, é que a gente tenha uma ideia básica de o que é a computação evolutiva em geral, e depois nos conteúdos extras vocês vão ver alguns algoritmos específicos de computação evolutiva, certo? Mas vamos começar então discutindo o que é computação evolutiva. E aqui tem um vídeo, eu não vou passar ele aqui nesse vídeo, mas ele vai estar disponível para vocês assistirem. Podem pausar aqui a aula e assistir esse vídeo agora, o Mario.io, que é o quê? Nesse vídeo, vocês vão ver um jogo do Super Mario World com o personagem Mario sendo controlado por um programa de computador, certo? Então, o programa de computador ele teve que, entre aspas, aprender a como controlar o personagem Mario em situações diferentes. Esse programa de computador ele foi justamente criado a partir do tipo de otimização que a gente vai ver na aula de hoje, computação evolutiva. Então, eu sugiro que vocês pausem e assistam esse vídeo como motivação para ver o tipo de coisa que é possível ser feita com computação evolutiva, tá? Que é bem legal. Mas então, avançando, vamos lá. Computação evolutiva já remete ao que é a palavra evolução. Evolução no contexto ou da origem da palavra na biologia, certo? Que é a evolução das espécies, a evolução na biologia mesmo. A computação e a biologia, elas têm uma relação muito interessante de inspiração e utilidade mútua. Como assim? Por um lado, atualmente a computação é extremamente útil e importante nos estudos da biologia, certo? Então a gente tem as duas grandes áreas, digamos, que são a bioinformática e a biologia computacional, que dependem enormemente do processamento de dados, utilização de computadores de alta performance, algoritmos, etc., para o estudo da biologia, certo? Então, é a biologia utilizando a computação a seu serviço. E, por outro lado, na computação, nós também olhamos para a biologia para ter ideias. Então, existem muitos algoritmos que foram inspirados em fenômenos da natureza, em especial da biologia. Então, só para citar alguns, tem computação evolutiva, que é o assunto da aula de hoje, prometo que eu vou falar sobre isso. Redes neurais artificiais, que é o Deep Learning, que vocês já devem ter ouvido falar, que vai ser um dos assuntos que a gente vai estudar nesse curso, não na aula de hoje, mas mais para frente. Aprendizado por reforço, a gente também vai estudar nesse curso. E daí alguns outros algoritmos de otimização que não vão ser o nosso foco, mas só para vocês ficarem sabendo, tem algoritmos que são baseados no sistema imune de mamíferos, tem algoritmos baseados em como colônias de formigas operam no formigueiro, tem baseados em colmeia de abelha, etc., certo? Baseado em cardumes, movimento de cardumes, em células. Então, tem muitos algoritmos que são realmente baseados, inspirados em fenômenos biológicos. E, claro, como eu estou mencionando, hoje o nosso foco vai ser na computação evolutiva. Antes de falar de computação evolutiva, eu mencionei que ela serve para otimização. Otimização, eu não lembro agora se vocês viram em outra disciplina, mas otimização vocês podem entender como um algoritmo que tem algum processo de busca no qual a gente tem um problema. Esse problema pode ser qualquer problema que vocês consigam imaginar, tá? O importante é que esse problema tenha soluções distintas que podem ser boas ou ruins, certo? Então, eu tenho o meu problema por exemplo, como dividir os alunos
em salas de aula de forma que não tenha nenhuma sala de aula com mais de tantos alunos, nem com menos de tantos alunos e fique bem equilibrado, coisas assim. Esse tipo de problema vai ter soluções boas, soluções ruins, soluções que não são permitidas, soluções que são mais ou menos, meia boca, etc. O que acontece? Esse problema da sala de aula que eu mencionei, a gente tem como resolver com um algoritmo que faz um bom trabalho perfeito. Só que existem muitos, inúmeros problemas para os quais a gente não consegue criar um algoritmo eficiente. O que seria um algoritmo eficiente? Seria o algoritmo que encontra a melhor solução em tempo rapidamente o suficiente, certo? Então é um algoritmo que consiga me dar uma solução num tempo que não vai extrapolar dias, anos, às vezes séculos. Então, eu acho que vocês talvez tenham visto quando vocês estudaram um pouco das bases teóricas da computação, que existem, por exemplo, os problemas que são chamados intratáveis. E alguns desses problemas, se a gente fosse tentar encontrar a solução exata, potencialmente levaria um tempo superior do começo, ao que foi decorrido desde o começo do universo para a gente encontrar a solução. Como assim? Se a gente tivesse um computador, tivesse o programa de computador, no momento do Big Bang, lá quando começou o universo, hoje esse programa ainda estaria rodando sem ter necessariamente encontrado a solução ótima, certo? Então teria passado não é um ano, não é o período da existência dos humanos, não é o período da Terra. Teria que ser mais tempo do que a existência do universo para encontrar uma solução. Então, obviamente, não tem como resolver esses problemas simplesmente usando algoritmos que vão ali tentar encontrar a solução exata. E aí que entram as heurísticas. Heurísticas são regras que a gente cria ou estratégias para tentar cortar o espaço de busca. Ou seja, bom, eu não vou mais procurar em todas as opções. Eu vou delimitar aqui e dizer, ok, eu vou procurar meio que assim, procurar atalhos, cortar pontas, fazer alguns trade-offs, que a gente chama, né? De assim, não necessariamente eu vou encontrar a solução ótima agora, porque eu estou procurando, não vou mais olhar todas as opções, mas eu quero encontrar soluções que sejam boas o suficiente, certo? Então eu não preciso encontrar a melhor solução, mas eu quero encontrar uma solução que seja boa o suficiente. Isso vai ser essencial depois para vocês entenderem também, não só a aula de hoje, mas também, um minuto. Mas também para entender a parte toda de aprendizado de máquina que vai vir a seguir. Então, várias dessas heurísticas são baseadas em fenômenos da natureza. Por quê? Porque a natureza, ela de certa forma, já tem soluções otimizadas, por acaso, assim, por acaso que eu digo soluções que tiveram que ser aperfeiçoadas ao longo do tempo, ao longo da história do planeta, para resolver certos problemas. Então, um dos exemplos mais óbvios desses é justamente a evolução biológica, no sentido que, através da seleção natural e de fenômenos aleatórios, como mutações, organismos vivos, não só seres humanos, mas qualquer ser vivo, foram, entre aspas, otimizados para certas questões, certo? Então, esse fenômeno da evolução, ele mostra que é possível otimizar alguma coisa para resolver algum problema específico. Então, lembrando, o papel de heurísticas, quando a gente está falando nesse contexto, é encontrar soluções que são próximas da solução ótima de forma eficiente, em vez de tentar encontrar a solução perfeita no tempo de existência do universo, certo? Então, a computação evolutiva vai ser qualquer algoritmo, existe mais de um tipo de algoritmo que entra dentro da computação evolutiva, mas é qualquer algoritmo que vai tentar resolver problemas de otimização emulando algum aspecto da evolução biológica, tá? Em geral, eles vão ser otimizadores genéricos. Quando a gente diz aqui genéricos, quer dizer que eles se aplicam a vários tipos de problemas diferentes, tá? Não é para um problema diferente. Claro, daí tu tem que adaptar os parâmetros do algoritmo para o problema específico que vocês estão tentando resolver. E como é que funciona, de forma geral, qualquer algoritmo de computação evolutiva? Eu vou ter indivíduos. Os indivíduos, agora presta atenção nas nomenclaturas que a gente está usando. Esse problema que a gente quer resolver, de otimização, ele tem soluções, certo? As soluções para esse problema,
a gente vai chamar de indivíduos. Indivíduos de uma população. Então, uma população, no contexto de computação evolutiva, é um conjunto de soluções possíveis para o problema que eu quero resolver. Qual que é o detalhe? Eu tenho que ter alguma forma de saber se essa solução, se esse indivíduo é bom ou ruim. E aí que entra o papel da função objetivo. Então, eu tenho que ter alguma métrica que vai me dizer essa solução aqui é boa. Ou melhor, essa solução aqui é melhor do que essa outra. Então, eu tenho duas soluções, essa aqui é melhor. Eu tenho três soluções, eu tenho que saber qual delas é a melhor, qual é a pior, certo? Além disso, eu vou ter algum mecanismo no meu algoritmo que tem o papel de aí modificar as minhas soluções e selecionar as melhores soluções, certo? Obviamente, se eu estou tentando otimizar a solução, eu quero encontrar soluções que são as melhores e tentar melhorá-las ainda por cima, mas também ser capaz de selecioná-las. Então, a computação evolutiva ela pode produzir soluções de alta qualidade para uma grande gama de problemas em diferentes áreas de aplicação. Então, agora deixa eu mostrar aqui para vocês. Aqui é basicamente como funciona, talvez, o algoritmo mais famoso de computação evolutiva, que é algoritmos genéticos, que a gente chama. Ou em inglês, Genetic Algorithms. Vocês vão encontrar como a sigla GA, certo? De Genetic Algorithms. Como é que funciona um algoritmo genético? Ele tem 5 componentes que são esses que estão aqui na tela. Então, vocês estão vendo essas barrinhas coloridas aqui? Essas barrinhas coloridas, aqui, está escrito população, elas estão aqui para representar uma solução para o meu problema de otimização. Então, a primeira coisa que eu tenho que ter quando estou usando computação evolutiva é uma codificação da solução do meu problema para uma representação que o computador entenda. Normalmente vai ser um vetor de números ou de letras, algo assim, certo? Vai ser um vetor, uma lista de números. Deixa eu mostrar para vocês aqui nesse exemplo. Então, a NASA, lá pelo ano 2006, ela queria fazer o design de uma antena de satélite para a missão ST-5. E essa antena tinha que ser capaz de produzir o melhor padrão de radiação possível, certo? Então, qual que era o problema? Os engenheiros da NASA, eles não sabiam como fazer isso. Não é que eles não sabiam desenhar uma antena, eles não sabiam era como é que eles podiam encontrar o melhor formato de antena. Então, vocês podem ver aqui que nessa foto aqui, que está na esquerda, é justamente a antena que eles descobriram que era a que tinha, de todas as que foram testadas, o melhor padrão de radiação. E é uma antena toda esquisita, né? Dificilmente um humano chegaria nisso simplesmente pensando no problema. Então, isso aqui foi obtido como? Através de computação evolutiva. Como é que funcionou? O primeiro passo é justamente eu tenho que representar essa antena aqui como se fosse um vetor de números para o meu programa entender. Então, como é que eles poderiam fazer isso? Olha, eles poderiam aqui, por exemplo, digamos, eu tenho aqui as minhas soluções, cada solução é um indivíduo da população, então imagina assim, cada barrinha aqui é como se fosse um formato de antena diferente, certo? Cada um dessas filinhas aqui é um formato de antena diferente. E cada quadradinho vai corresponder a um número. O que esse número pode ser? Ele pode ser, por exemplo, qual é o ângulo de torção do metal aqui, da antena. Então, eu vou saber assim, esse primeiro aqui está falando que a antena tem que virar 90 graus, aí o segundo diz que ela tem que virar 30 graus, depois 10 graus, depois 90 graus de novo. Algo assim, tá? Então, eu não estou dizendo que foi assim que eles codificaram, eu só estou dando como um exemplo. Então, a primeira coisa que você tem que ser capaz de fazer é ter o problema, entender o que é as características do problema, e aí codificar esse problema em vetores para o algoritmo poder operar. Uma vez que eu tenha uma codificação do meu problema, eu vou criar aleatoriamente vários indivíduos. Ou seja, eu vou criar várias soluções. Como é que seria isso? Eu pego e aleatoriamente crio vários formatos de antena diferentes, certo? Então, por exemplo, essa antena aqui, certo? Essa aqui, aleatoriamente assim, eu chuto assim, esse formato de antena. O importante é que eu crie
vários deles para formar a minha população de indivíduos. Uma vez que eu tenho a minha população inicial de indivíduos, é aí que começa a otimização em si. Para isso, o que eu tenho que ter? Primeira coisa, eu tenho que ter uma função objetivo. Como é que vai funcionar a função objetivo? Ela é uma função que vai receber um indivíduo, nesse caso ali vai receber um vetor com os ângulos da antena, vai testar de alguma maneira, eu tenho que ser capaz de fazer isso, para cada problema vai ter uma codificação diferente e cada problema vai ter uma função objetiva diferente, certo? Então, para esse problema aqui que eu estou trabalhando, que é o da radiação, eu vou ter alguma simulação, alguma coisa assim, que eu vou botar lá o formato de antena que eu estou testando para aquele indivíduo, e a minha função tem que me dar um número dizendo o quão bom foi, nesse caso, a radiação, certo? De forma que vai ser uma coisa assim. Uma antena lá está com nota 7. A outra está com nota 10. Então a nota 10 é melhor do que a nota 7. Outra vai estar com nota 0, porque ela é muito ruim. Outra vai estar com a nota 1, certo? Outra vai estar com a nota 9. Bom, aqui a nota 9 deve ser boa também, mas não é tão boa quanto a nota 10, certo? Alguma coisa assim. Aí acabou? Não, porque lembre-se, a gente criou essa população original aleatoriamente, só chutando. Então, dificilmente nessa população inicial eu já vou ter uma antena que é muito boa, certo? Provavelmente vai ser várias antenas ruins. Mas dentre essas antenas ruins que eu criei, algumas delas vão ser melhores do que as outras, certo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar todas as antenas, vou passar ali pela função objetivo e vou saber. Essas daqui são as melhores antenas, essas aqui são as antenas ruins. E aí entra o papel da seleção. A seleção ela vai pegar, usando alguma estratégia, eu já discuto algumas opções, mas essa seleção ela vai selecionar as melhores antenas e vai fazer e vai mandar elas para onde? Para a parte 5 ali, de modificação. E nos algoritmos genéticos, os dois principais operadores de modificação são a mutação e o crossover. Tá, vamos lá, como é que funciona isso? Lembrando, nesse meu problema específico, eu tenho a minha antena. A antena está sendo codificada como uma lista de números representando os ângulos de torção, por exemplo. Eu selecionei as antenas que têm o melhor desempenho de todas as que eu criei aleatoriamente. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou selecionar algumas antenas e vou modificar aleatoriamente de novo um dos ângulos, por exemplo. Eu vou pegar aqui. Então, essa aqui é um vetor codificando minha antena e vocês podem ver que ele vai trocar o valor do último quadradinho para outro valor aleatório. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu não sei qual é a melhor antena. Então, o que eu estou fazendo é na esperança de pegar uma antena que é mais ou menos, dar uma mudada nela e ver se melhora. Se melhorar, perfeito. Se piorar, não tem problema, porque depois eu descarto ela, entendeu? Então, a ideia é essa. Eu vou ir modificando e guardando as mudanças que são boas e descartando as mudanças ruins, certo? Isso é a mutação. No crossover, o que eu vou fazer é o seguinte: eu vou pegar duas dessas antenas, duas dessas soluções que eu considerei boas e vou combiná-las. Então eu vou pegar uma solução aqui, tá vendo? Outra solução aqui e vou trocar os valores delas. Como se fosse assim, eu tenho duas soluções, elas vão ter um filho. E o filho vai ser a mistura das duas soluções, certo? Eu vou pegar ali duas antenas com dois formatos distintos e vou fazer uma terceira antena que é a mistura do formato das duas. Tipo assim, tem diferentes maneiras de fazer isso, mas poderia ser, por exemplo, a média das duas antenas, assim. Vai ficar uma coisa no meio. Ou pode ser metade é o formato de uma antena e metade da outra. Por que eu estou fazendo isso também? Para, justamente, eu não sei qual é a melhor antena, eu tenho que ir melhorando ela de alguma maneira. Eu vou pegar duas antenas que são boas e ver se a mistura delas não fica ainda melhor. Ou seja, eu estou tentando pegar os pontos fortes de cada uma dessas soluções antigas que eu tenho para criar uma solução ainda melhor. Talvez melhore, talvez piore. Qual é o segredo? Eu vou ficar repetindo todos esses passos, tá? Então eu vou ficar repetindo isso aqui tudo várias e várias vezes até eu chegar em algum critério de parar. Por exemplo, se passou o tempo que eu tinha para otimizar.
ou eu parei de encontrar antenas melhores. Então, assim, eu vou ficar repetindo isso. E cada vez que eu repito isso, eu vou fazer o quê? Eu vou pegar a minha população e vou passar pela função objetivo que vai me dizer o quão boas são as soluções, qual é a nota de cada solução. E daí a ideia é que, como eu estou sempre pegando as melhores soluções da etapa anterior e criando novas soluções a partir delas, na população seguinte, ou seja, na população da etapa seguinte, os meus indivíduos estarão melhores. E aí eu vou selecionar desses indivíduos que estão melhores, novos indivíduos para mudar e passar para a próxima geração. Claro, além disso, eu tenho que guardar os melhores indivíduos só para o caso de não melhorar. Né? Então, assim, se a melhor solução que eu encontrei, eu deixo ela salva e só deixo ela ir embora caso eu realmente encontre uma outra melhor solução, certo? Então, eu sempre tenho que guardar a melhor solução até o final. Terminado esse processo, o que eu tenho? Eu vou ter várias soluções. Eu vou pegar a que tem a melhor função objetivo o melhor valor para a função objetivo ao longo de todo esse processo de evolução e vou utilizá-la como a minha solução final, que não necessariamente, sempre repito, não necessariamente, por exemplo, nesse caso aqui que a gente está falando das antenas, não necessariamente é a melhor antena possível, mas é uma antena muito boa. Então a gente vai dizer que é uma antena que é boa o suficiente. Então aqui você vem, como eu falei, a foto da antena final, do formato da antena final, e aqui a gente tem como é que foi esse processo de modificação da antena. Então aqui na esquerda, onde está escrito First Generation, assim, cada passada aqui, cada vez que a gente faz um ciclo desses aqui, com todos esses elementos, a gente chama isso de uma geração, certo? Então isso aqui é uma geração. Então, na primeira geração, que é essa antena aqui que foi criada aleatoriamente, ela tinha esse formato, provavelmente ela não era uma boa antena, mas era a melhor que tinha. E aí, para cada geração seguinte, essa antena foi sendo modificada através do processo de mutação e crossover. Então, vocês podem ver que o formato dela vai mudando, até a gente chegar onde o processo evolutivo parou e a gente ficou com essa antena final, que é essa aqui da foto, certo? Então, essa é a ideia por trás de computação evolutiva, que é uma maneira de, inspirado na natureza, a gente ter programas que otimizam soluções, certo? Então, só voltando aqui nesse exemplo que eu recomendo que vocês vejam. Então, esse processo foi utilizado nesse vídeo aqui do Mario.io para treinar ou encontrar um controlador para o personagem Mario. Então, é como se vocês usassem computação evolutiva para desenvolver um jogador de videogame para esse jogo específico, certo? Então, uma outra possibilidade. Isso aqui que eu falei é só uma introdução à computação evolutiva, porque a ideia por trás dela é muito simples, certo? Ela é uma ideia bem fácil de entender, eu acho. Vocês têm que essas soluções de indivíduos e vocês vão mudando elas, recombinando ou simplesmente alterando elas aleatoriamente e selecionando as melhores. Esse é o pano de fundo para toda a computação evolutiva. Mas claro que daí existem dezenas, centenas de algoritmos diferentes, nem caberia aqui explicar todos, precisa de um curso inteiro só para isso, com leves mudanças, outras estratégias para tentar ou deixar o processo mais rápido, mais eficiente, melhor para algum tipo de problema do que outro. Por exemplo, algoritmos genéticos normalmente são melhores para problemas discretos. Problemas discretos, eu quero dizer problemas que a solução, o indivíduo, ele consegue ser representado por valores discretos. Enquanto que, para valores reais, evolução diferencial, que é outro algoritmo de computação evolutiva, normalmente se sai melhor. Então, aqui só uma lista de possíveis ideias, assim, por exemplo, nichos. Nichos é o seguinte, em vez de ter uma só população que eu estou utilizando, eu tenho várias populações em paralelo que estão evoluindo sozinhas, assim, sozinhas eu digo separadas uma das outras, e daí de tempos em tempos eu misturo elas. Por quê? Porque eu tenho dois objetivos que eu tenho que duas coisas antagônicas que eu tenho que estar equilibrando na computação evolutiva, tá? Ou em qualquer otimização, que é a busca exploratória
e a busca de... O complicado é que em português é a mesma palavra, mas em inglês é o que se chama de exploration e exploitation. Que é assim, exploration é exploração no sentido de desbravar um mapa, assim, ver o que está além. E exploitation é exploração no sentido de estar explorando algo, sabe? Explorar um recurso, nesse sentido. Explorar um recurso. Então, o que seria essas duas coisas? É a diferença entre a exploration seria eu estar buscando novas soluções diferentes que eu não vi ainda, certo? Então, para isso eu tenho que ter uma diversificação, eu tenho que ter soluções bem diferentes umas das outras para garantir que eu estou olhando todas as minhas opções, todos os tipos de soluções que tem. Enquanto que a exploitation é justamente a parte de eu estar pegando as melhores soluções e tentando melhorar aquela solução específica, porque aquela eu sei que é boa e pode melhorar, certo? Então, numa eu estou tentando encontrar soluções diferentes e na outra eu estou tentando melhorar a solução que já existe. E eu tenho que manter um equilíbrio entre essas duas coisas. Se eu só tenho exploration, que é isso de buscar soluções diferentes, eu nunca vou convergir para uma solução boa de verdade, porque eu só estou procurando novas soluções e não encontro e não melhoro elas. Mas se eu só estou no exploitation, eu só estou tentando melhorar as soluções que eu já conheço, pode ser que eu esteja com uma solução ruim, entre aspas, dentro de todas as soluções possíveis, que eu estou tentando melhorar, enquanto que tem lá fora soluções muito melhores que eu não conheci. Então eu tenho que manter esse equilíbrio. Então, todas essas ideias que estão aqui de nichos, especiação, ilhas, são maneiras de eu garantir que eu ainda estou preservando uma certa diversidade das soluções, ou seja, eu estou preservando a exploration, uh, enquanto eu melhoro as minhas soluções. Garantir assim, é aquela coisa, não estou colocando todos os ovos no mesmo saco. Tá? Já o elitismo é quando eu tô. É essa ideia de que eu sempre vou manter as melhores soluções de uma geração para outra. Eu tenho uma elite de soluções, que são as soluções com o melhor valor para a função objetivo, e aí eu tenho que manter essas soluções justamente para não perder o progresso que eu já fiz. Aqui tem alguns outros. O multi-objetivo é um caso interessante. Multi-objetivo é quando eu estou tentando fazer a evolução, mas não baseado em uma só função objetivo, mas duas ou mais em paralelo. Então, assim, em vez de eu ter uma coisa que eu quero melhorar, por exemplo, ali, em vez de eu ter só, assim, eu quero melhorar a radiação, o padrão de radiação da minha antena. Em vez de eu só estar tentando melhorar o padrão de radiação da minha antena, eu também estou tentando fazer com que seja a antena mais barata possível, por exemplo. Ou a antena mais duradoura possível. Então, a durabilidade da antena não pode ser frágil. Se eu tenho mais de um objetivo que estou tentando otimizar ao mesmo tempo, aí eu tenho que usar algoritmos desenvolvidos para essa ideia de multi-objetivo. Vocês encontram também a sigla MOO, Multi-Objective Optimization. E esse é um problema bem difícil, ainda, entre aspas, em aberto na computação, tá? É um problema, desenvolver bons algoritmos de otimização multi-objetivo ainda é um problema em aberto. A gente ainda não tem algoritmos, assim, muito bons, certo? Principalmente para mais de 3 objetivos, tá? Então, como eu mencionei, computação evolutiva é qualquer algoritmo de otimização que segue mais ou menos esse padrão. Mas aí existem vários algoritmos diferentes que usam estratégias diferentes. O que eu mencionei naquele slide dos bloquinhos é mais parecido com a ideia de algoritmos genéticos, que é o primeiro que está nessa lista, que é o mais famoso de todos. E é o que eu acho que vocês devem aprender primeiro, digamos. Então, é daquela maneira mais ou menos que funciona o algoritmo genético. Mas saibam que não é o único. Então, outro muito famoso é a evolução diferencial. E aí depois tem várias outras versões. Então, o BRKGA, o GA aqui do BRKGA é justamente Genetic Algorithms. Então, vários desses algoritmos são variações de outros algoritmos. Tem programação genética, estratégia evolutiva, neuroevolução. Neuroevolução é uma coisa que, por enquanto, vocês não precisam saber, não vai fazer muito sentido, mas é a ideia de eu criar redes neurais artificiais. Sim, as redes neurais lá do Deep Learning, de Machine Learning, é criar redes neurais utilizando computação evolutiva. Então,
Quando isso acontece, a gente chama de neuroevolução. E um algoritmo clássico, já antigo, de neuroevolução é o NIT. Algoritmos meméticos também são uma outra variação de computação evolutiva. Então, só para vocês saberem que existem vários. Agora, eu quero só comentar para vocês um pouco qual é a diferença de computação evolutiva para a evolução biológica. Então, a computação evolutiva, ela é baseada, ela é inspirada na evolução biológica. Mas ela não é igual à evolução biológica. A evolução biológica, ela não tem objetivo. Não existe um objetivo na evolução natural de tipo, a evolução está fazendo o animalzinho lá ficar mais rápido porque é o objetivo do animal ficar mais rápido. Ou é o objetivo da otimização do mundo que o animal fique mais rápido. Ou que é um objetivo da evolução fazer os animais serem mais inteligentes. Ou fazer o animal voar. Não precisa ser um animal, né? Pode ser uma planta, um fungo, etc. Não é isso. Não é assim que funciona a evolução biológica. Na evolução biológica, as coisas acontecem por pressões seletivas do ambiente. Então, é tudo meio que aleatório. É o que a gente chama assim de final aberto. Tá? Não tem assim um objetivo. As coisas acontecem porque é o que foi o que aconteceu de melhor naquele cenário que estava sendo trabalhado. Enquanto na computação evolutiva, a gente tem um objetivo e a gente está tentando otimizar para aquele objetivo. Tá? Então, são duas coisas diferentes. Apesar de computação evolutiva ser inspirada na computação biológica, elas, em última instância, não funcionam da mesma maneira nesse sentido de que a evolução biológica ela não otimiza algo com um objetivo em mente. Enquanto que a computação evolutiva, sim. Aí também tem toda a questão de diversidade. Por exemplo, computação biológica é, entre aspas, muito melhor em criar diversidade. É só ver a quantidade de diferentes animais, diferentes plantas, diferentes fungos, diferentes bactérias, diferentes vírus, etc., que existem. Então, a evolução biológica ela é muito boa em diversificar. Enquanto que a computação biológica, a computação evolutiva, ela não é tão boa em diversificar. Por isso que eu falei que a gente tem que prestar muita atenção naquela questão do exploration. Se tu não cuidar disso, o algoritmo ele se prende numa solução ali que não necessariamente vai ser boa e para de diversificar, para de criar soluções novas. Aí, claro, tem toda a questão de ambiente e tal, né? A evolução biológica acontece no mundo real, tem variação, daqui a pouco muda o ambiente porque teve uma mudança climática, caiu um meteoro, subiu os oceanos, sei lá, apareceu um outro animal, um competidor, etc. Então, nesse sentido é diferente. Aí agora é só uma questão, falando de algumas limitações e desafios da computação evolutiva. A computação evolutiva, esse tipo de estratégia que eu mostrei para vocês na aula de hoje, ela funciona bem para vários tipos de problemas diferentes. Tá? Então, ela é muito flexível nesse sentido. Eu consigo aplicá-la facilmente, é fácil de implementar, é difícil de implementar bem no sentido de funcionar assim perfeitinho. Mas é fácil de fazer, tá? É fácil de começar testando. Ela funciona bem, desculpa, ela é fácil de fazer para vários tipos de problemas de otimização. Mas tem vários tipos de problemas de otimização para os quais não é bom, não é uma boa ideia eu tentar fazer uma evolução, uma computação evolutiva, um algoritmo genético, por exemplo. Quais? Bom, primeiro, se eu sei encontrar a solução exata do problema num tempo razoável, é sempre melhor eu usar a solução exata. Se eu tenho uma fórmula que calcula a solução para mim, e essa fórmula para executar no computador leva, sei lá, uma hora, um dia que seja, mesmo que seja às vezes um mês, sabe? Alguma coisa que seja dentro do tempo que a gente considera razoável. Ora, um mês ali para os engenheiros da NASA desenvolverem a antena, se eles tivessem como criar a melhor antena possível em um mês, eles certamente teriam feito isso. É que eles não tinham como fazer. Como eu falei, para alguns problemas, tudo demora muito e muito tempo. Então, se eu tenho como encontrar a solução exata de um problema
em tempo razoável, eu não preciso de computação evolutiva. Tá? Perfeito. Além disso, para problemas diferenciáveis, o que é um problema diferenciável? Eu falei que a gente tem a função objetiva, certo? Em última instância, o que a gente está fazendo com a computação evolutiva é tentar melhorar o valor da função objetivo que está avaliando aquelas soluções. Se eu conheço a maneira de calcular, também, calcular em tempo razoável, né? Se eu sei calcular de forma eficiente a derivada dessa função objetivo, ou seja, se essa função objetiva é facilmente derivável, derivada do cálculo. Não sei se vocês chegam a aprender cálculo, mas em cálculo tem a operação de derivação, que é basicamente assim. Se eu tenho, a minha função é uma curva, tá? Encontrar a derivada, então imagina assim, a minha mão aqui é a curva da função, a derivada, aí aqui, esse aqui seria o menor ponto, digamos, o ponto em que a função tem o maior valor. Então, a derivada, ela me diz assim, qual é a direção da melhor solução. Então, se eu estou nesse ponto aqui da minha mão, a derivada vai, entre aspas, estar apontando para cima aqui. E quando eu chegar aqui no topo, a derivada é zero, porque eu não tenho como melhorar. Tá? Se eu for para qualquer outro lugar, ela é pior. Então, se eu sei seguir a derivada é tipo se eu tivesse um guia me dizendo assim, tem que ir nessa direção. Então, se eu sei encontrar a derivada, eu não preciso de computação evolutiva. Vai ser mais eficiente, mais rápido, mais garantido eu simplesmente ter algum método baseado na derivação da função. E, por fim, problemas de alta dimensionalidade, em geral, também não são muito bons utilizar a computação evolutiva. O que é um problema de alta dimensionalidade? Eu tenho aqui a minha população, certo? População de indivíduos. Aqui, esses indivíduos, eles têm 4 valorzinhos. Mas e se fossem 4.000 valores? Se fosse 4.000 valores, 4 milhões de valores. Então, quanto maior for a codificação do meu indivíduo, pior vai ser o desempenho da computação evolutiva. Então, em geral, a gente tenta usar a computação evolutiva quando eu consigo representar bem meus indivíduos com com poucas dimensões. Ok? Então, aqui só como curiosidade, algumas aplicações científicas de pesquisa, no caso, de algoritmos de computação evolutiva. Então, por exemplo, aqui é curioso porque eu estou utilizando a computação evolutiva para o estudo da evolução biológica, que é, no caso, usar a computação evolutiva para encontrar árvores filogenéticas. As árvores filogenéticas são justamente aquelas da evolução, mostrando o quão próximas a espécies distintas estão evolutivamente falando. Alguns exemplos. Aí, como eu falei, também dá para usar neuroevolução que é evolução, biologia, desculpa, computação evolutiva para criar redes neurais artificiais e, e também aqui só um artigo para quem tiver interesse sobre a relação entre aprendizado de máquina e a biologia evolutiva, certo? Então, deixar esse artigo aqui para vocês conferirem, quem tiver interesse. Aqui é um outro vídeo interessante mostrando como computação evolutiva pode ser usado para, entre aspas, criar agentes, ou seja, aqui é como se eu tivesse não vou passar o vídeo aqui, mas ele está aí junto com o material para vocês assistirem, sugiro que vocês pausem também e assistam. Mas aqui eu utilizar a computação evolutiva para fazer o bichinho aprender a andar, certo? Então, o bichinho é esse cubo aqui, cada cubinho colorido é como se fosse um músculo diferente para esse robozinho, digamos. E daí o robozinho tem que aprender a caminhar usando computação evolutiva. Então, computação evolutiva, uma das aplicações mais conhecidas era justamente para essa parte de criar agentes. Criar um agente é tipo criar um padrão de comportamento para alguma, entre aspas, criatura. Por exemplo, ensinar um robô a caminhar, ensinar entre aspas, jogador, um controlador a jogar o jogo do Mario. Esse tipo de coisa. Então, essa é uma das aplicações mais conhecidas de computação evolutiva. Meio que está caindo em desuso, se já não caiu, porque isso tudo entra dentro do escopo assim, de problemas de aprendizado por reforço que a gente vai ver em uma aula do futuro. Mas existem outros algoritmos de aprendizado por reforço, inclusive
algoritmos para aprendizagem de reforço que utilizam redes neurais, deep learning, etc., que têm hoje em dia um desempenho melhor, então já não se usa mais tanto computação evolutiva para esse tipo de problema, sabe? Então, só para ficar aí a curiosidade. E por fim, dado que é um curso também voltado para a educação, uma coisa que eu trago não vai ser tanto o caso de vocês provavelmente, mas é a utilização de computação evolutiva para dar exemplos de como funciona a evolução biológica. Então também deixo aqui um vídeo extra que vocês podem pausar assistir, ou assistir depois da aula, que justamente faz uso dessas ideias que a gente viu na aula de hoje, mas com a ideia de ensinar para alunos como é que funciona uh, o processo de evolução na natureza, certo? Controle populacional, etc. Tamanho de populações, migração, etc. Bem legal. Então é isso, deixo aqui também as referências e agora vejo vocês na próxima aula. Um abraço.